Com eles estava também Militão Ribeiro, que fugira à polícia dias antes de outra casa clandestina. Talvez andassem todos a desafiar a sorte em demasia. Certo é que às 4 da manhã do dia 25 de março, a PID e a GNR entram de rompante na casa e apanham-nos a dormir. Nessa noite foi desferido um rude golpe em todo o movimento da oposição a Salazar. Álvaro Cunhal foi preso 3 vezes e ao todo passou na cadeia 12 anos e meio da sua vida. 12 anos e meio. Mais de 8 anos em regime de isolamento, sem convívio com outros presos. Nesta última prisão, só voltou à liberdade 11 longos anos depois. 11 anos. E só não esteve preso mais tempo porque fugiu. A PIDE tratava sempre os presos políticos de uma forma brutal. Militão Ribeiro acabou por morrer na cadeia algumas semanas depois de ter sido preso no Luso. Álvaro teve sorte em nunca ter ido parar ao Tarrafal, uma prisão que era um autêntico campo de concentração, situado numa ilha de Cabo Verde, onde as doenças e as más condições causavam grande mortandade. Muitos presos políticos lá faleceram. Não foi para o Tarrafal, mas não escapou à tortura. Felizmente, só da primeira vez em que foi preso, em 1937, tinha Álvaro 24 anos. Algemaram-me, meteram-me numa roda de agentes e espancaram-me a murro, a pontapé, cavalo marinho e com umas grossas tábuas. Depois de me terem assim espancado longo tempo, deixaram-me cair, imobilizaram-me no solo, descalçaram-me os sapatos e meias e deram-me violentas pancadas nas plantas dos pés. Isto repetiu-se numerosas vezes durante largo tempo, até que perdi os sentidos, estando 5 dias sem praticamente dar acordo de mim. Como vissem que estes tratamentos não surtiam o efeito desejado, Álvaro nada disse à PIDE. Não mais voltaram a torturá-lo. Concluíram que seria inútil. Tendo aprendido isto e muitas outras coisas, Álvaro, durante a clandestinidade, elaborou um detalhado manual de comportamento na cadeia que era a cartilha de todos os militantes da oposição ao regime. Chamava-se "Se fores preso, camarada". Aqui dava-se conta do que se devia fazer quando se fosse preso. E se relata quais os truques mais utilizados pela PIDE nos interrogatórios. Se fores preso, camarada, encontrar-te-ás em circunstâncias tão duras como nunca talvez tenhas atravessado. É de uma grande importância o primeiro interrogatório. A polícia procura logo tirar o máximo do preso, aproveitar a surpresa e o choque da prisão. Se o preso fraqueja, se diz o que a polícia pretende, esta vê o ponto fraco e redobra as brutalidades para obter novas declarações. A polícia utiliza as mais variadas armadilhas. Uma delas consiste em meter na cela em que o preso se encontra um agente da polícia que se diz preso também. A estátua é um complemento e uma variante da tortura do sono, na medida em que o preso fica não só privado de dormir, mas ainda é privado de se poder sentar. As pernas e os pés incham desmesuradamente, até ao ponto dos sapatos rebentarem. Podes começar a urinar sangue. Nos primeiros 6 meses desta sua terceira prisão, Álvaro ficou incomunicável.
não era apenas isolamento, mas uma privação das coisas mais elementares. Não é? Portanto, não havia nem papel, nem leitura, nem possibilidade de escrita. Isso demorou, enfim, 15 meses até o meu julgamento. Encontrava-se doente. Durante o primeiro ano, não apagaram a luz da sua cela, impedindo-o de descansar. Para preparar o seu julgamento, usou a cal da parede aos bocadinhos, para tomar notas no chão que depois decorava e apagava. Eles, em certa altura, repararam que havia na parede já não era um grande buraco, mas havia uma falta de cal, não é? Bastante falta de cal. Então não vão investigar a julgar que eu estava a fazer um buraco por ali. O seu julgamento durou 2 dias. Os julgamentos de presos políticos decorriam com aparente serenidade. Só que as sentenças já iam previamente feitas pela PIDE e os juízes limitavam-se a fazer o que a polícia política de Salazar mandava. Por isso, quando lhe deram a autorização para falar, Álvaro, em vez de se defender, atacou o regime e de uma forma que deu brado internacional, motivando ondas de solidariedade de vários intelectuais, como Jorge Amado e Pablo Neruda. Como filho adotivo do proletariado, cumpri os meus deveres para com o meu partido e o meu povo. Passou os primeiros 8 anos na penitenciária de Lisboa, cela número 30. Quando lhe deram acesso a papel, lápis e livros, por pressão do diretor da cadeia, que não se entendia com os PIDES, aproveitou o seu tempo de forma muito disciplinada, estudando, escrevendo, desenhando. Procurei ocupar o tempo e ocupei esse tempo com entusiasmo. Quer dizer, se eu estive 8 anos, eu até posso dizer, se em 6 anos tive a ocasião de estudar, eu estudei talvez o correspondente a 2 ou 3 cursos universitários. Depois foi transferido para aqui, para a prisão de alta segurança de Peniche. Aqui o sistema era rigoroso, mas ao menos podia conversar sob vigilância com outros presos que eram também presos políticos, alguns deles membros do PCP. Para os presos políticos havia um regime de pena muito especial. Um arguido era condenado a uma pena de prisão de tempo fixo e depois a PIDE podia sugerir a prorrogação desse prazo, sem limites, até quando lhes apetecesse. Era o sistema das medidas de segurança, inventado por um conhecido de Álvaro, o seu professor Cavaleiro Ferreira. Álvaro foi condenado a 6 anos de cadeia, mas cumpriu quase o dobro desse tempo. A necessidade de fuga era imperiosa. Por um lado, porque podia ficar ali até morrer. Por outro, porque cá fora o regime de ditadura perpetuava-se. Álvaro e 9 dos seus companheiros mobilizaram-se e delinearam um plano. Entre eles estavam 2 homens da ação, Jaime Serra e Joaquim Gomes, este já com uma fuga à PIDE no seu currículo. O plano era audacioso e, se corresse mal, podia terminar em tragédia e morte para os fugitivos e vitória moral para Salazar. Não se podia falhar. No dia 3 de janeiro de 1960, um domingo, o ator Rogério Paulo, ligado ao PCP, dá a luz verde para se avançar, levantando o capô de um carro 3 vezes. Era Álvaro quem o conseguia ver da janela da sua cela. Pouco passava das 19 horas. Invadimos nesse momento, nessa fuga, 10 membros do Partido Comunista. Fomos acompanhados por um guarda da GNR que, na verdade, contribuiu para essa fuga,
com a sua coragem e a sua decisão.